Então, bom dia. Meu nome é Matheus, tá? E junto com o Guilherme e com o Henrique, nós vamos apresentar as contas públicas do município de Bagé. Então, esses aqui são os tópicos do trabalho. O primeiro tópico, então, é a introdução. Então, falando em geral do município de Bagé, então, ele está localizado na região sudoeste do estado do Rio Grande do Sul. Se encontra a cerca de 382,4 quilômetros de distância da capital do estado do Rio Grande, da capital do estado do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Então, ele tem uma população de 117.398 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e com uma projeção mais ou menos de 121 mil a 124 mil para o ano de 2024. Ele se localiza, e esse indicador está localizado na posição 260 do Brasil e na 17ª no estado do Rio Grande do Sul. O IDH, de acordo com dados do IBGE de 2010, é de 0,740, o que seria um IDH médio. O PIB per capita, então, de dados de 2021 é de 30.846,53 reais, ocupando a posição 2.057 do Brasil inteiro e 415 no estado do Rio Grande do Sul. A unidade territorial dele é de 4.090 com 360 km quadrados. E a área urbana é de 35,79 km quadrados, não dando nenhum por cento da área urbanizada. A taxa de alfabetização, então, de acordo com os dados de 2010, é de 97,6%, ocupando a posição 3.870 no Brasil inteiro e 402 no estado do Rio Grande do Sul. Falando mais um pouquinho, então, da economia do município, então, de acordo com os dados disponibilizados pelo Departamento Estadual de Estatística, atualizados até o ano de 2021, o setor de serviços é o mais representativo no PIB do município de Bagé. Aqui na tabela tem os valores totais de sua participação relativa no PIB. Os serviços, então, como já mencionado, é o mais representativo, representando cerca de 68,6%, seguido pela indústria, 11,28%, e a agropecuária, 10,63%. Só um adendo é que, pela nota técnica do departamento, o valor adicionado bruto da administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social está incluso no valor adicionado do serviço. Por isso que pode dar o valor da contagem a mais no total. Pode passar. Então, aqui falando mais do mercado de trabalho do município, eu peguei dados atualizados do CAGED até julho de 2025 para tentar ser mais fidedigno, né? Então, como já mencionado, os setores de serviço e comércio correspondem por quase 80% dos vínculos formais no município de Bagé. O primeiro, então, é os serviços, o segundo é o comércio, o terceiro é a indústria, o quarto é a agropecuária e o quinto é a construção civil, totalizando 18.430 vínculos até este mês. Então, falando mais especificamente do diagnóstico da receita orçamentária, aqui a gente vê a receita tributária própria e a sua participação e a participação de cada tributo na receita tributária própria e na receita tributária total. Então, o IPTU, ele é o tributo mais participativo, tanto na receita tributária própria quanto na receita total, seguido pelas taxas, pelo ISS, pelo imposto de renda e pelo ITBI. Aqui essa tabela ela fala sobre valores médios, então da participação de cada tributo na receita tributária própria e na receita tributária total. Pode passar. Aqui falando mais especificamente do grau de dependência, o município ele é altamente dependente das transferências constitucionais, tanto da União e do Estado, né? Então tem mais ou menos uma média de 65% no grau de dependência. E a razão entre a receita própria total e a receita corrente total, em média de 33% a 34% também. Como observado aqui, o grau de dependência aumentou em relação ao ano da pandemia. E esse declínio ele é mais vinculado na realidade à queda das receitas de contribuições. E não em relação à arrecadação tributária, como vai ser demonstrado mais adiante. E no outro gráfico, nós podemos ver a evolução tanto da receita corrente total quanto da receita própria total. Pode passar. Então aqui falando mais agora, como já demonstrado, já falado anteriormente, das transferências constitucionais. Podemos observar que o Fundeb, até o ano de
2023 ele é a transferência constitucional que mais é recebida, seguido pelo Fundo de Participação dos Municípios. Aqui nesse gráfico nós podemos fazer alguns apontamentos, como em relação ao ICMS do ano de 2022, por causa da Lei 194, que foi feita pelo governo federal na redução do ICMS, tanto de combustíveis e luz elétrica, o que causou uma queda na arrecadação do ICMS e, consequentemente, o repasse para o município. Mas também a questão da quarta parte do IPI no ano de 2023, que teve um grande salto. Contudo, não achei nenhum dado, nenhuma lei, nada que pudesse auxiliar nesse salto. Mas também teve o decreto, em 2022 também, que reduzia a alíquota do IPI, contudo isso não foi observado na composição do Fundo de Participação Municipal. Ou seja, o fundo até cresceu em relação aos outros anos no repasse, no ano de 2022. Pode passar. Então aqui falando mais especificamente do período da pandemia, como falado anteriormente, a arrecadação tributária ela não caiu. O que caiu foi a receita das contribuições sociais, né, que não está aqui, porque estamos falando mais especificamente de arrecadação tributária. O que aconteceu foi a queda em relação ao ano de 2019. Contudo, durante 2020 e 2021 não teve queda na arrecadação tributária. Que, como nós podemos observar aqui, a comparação do ano de 2020 ela foi feita em comparação ao ano de 2019, como já mencionado anteriormente, e a comparação de 2021 foi em relação ao ano de 2020. Então, nós podemos observar que houve uma queda da arrecadação no ano de 2020, né? Então, negativa para todos os tributos. Contudo, no ano de 2021, ela foi positiva, puxada pelo ITBI, pelas taxas e pelo IPTU. Bom, eu sou o Guilherme, né? Vou falar aqui sobre a questão do diagnóstico da despesa orçamentária. Bom, nesse primeiro slide aqui, essa tabela mostra a despesa orçamentária do município de Bagé, dividida por secretarias. A gente percebe que, no período de 2019 a 2024, a maior participação continua na Secretaria de Educação e Formação Profissional, e a segunda maior participação é sempre na Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência. Nesse próximo gráfico aqui, a gente percebe essa informação um pouco mais detalhada. Bom, a gente vê que tem uma pequena variação ali no ano de 2020, positiva em relação à participação da Secretaria de Atenção à Saúde e Pessoa com Deficiência. Bom, isso pode-se dizer que é devido aos gastos pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19, que ocorreu no ano de 2020. Esse valor total, que é de 82 milhões no ano de 2020, ele já se reduz para 79 milhões em 2021, 78 em 2022, e volta até o valor superior em 2023 e 2024. Bom, esse próximo gráfico aqui, ele traz a mesma informação, porém ele traz em valores percentuais, e no gráfico anterior ele trazia informação em valores nominais, em milhões de reais. Bom, aqui é importante mencionar que a Secretaria de Infraestrutura, junto com o Gabinete de Prefeito, ela tem uma inversão no ano de 2020. Então, até o ano de 2019, onde inicia esse período que a gente analisa, a Secretaria de Infraestrutura ela tinha um valor de cerca de 7%, era acima do Gabinete do Prefeito. E houve uma inversão a partir de 2020. O Gabinete do Prefeito tomou essa posição, que seria a quinta posição na Secretaria que tem gasto total e também percentual maior. E desde então a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento seguiu um patamar bem baixo, cerca de 1,5%, 2%. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a despesa funcional líquida do município, que aqui é a despesa por função, né? No outro tabela era uma despesa por secretaria, nessa tabela é despesa por função. A gente percebe que educação, administração, saúde e previdência social são as que mais gastam. Aqui a gente tem os anos, a gente tem o valor nominal e ao lado, na coluna, a gente tem o valor percentual, ou seja, qual é a porcentagem que essa função ela consome do orçamento total do município. Nessa figura 3, a gente tem um gráfico que mostra as mesmas informações separado pelas 5 principais funções, que é educação, administração, saúde, previdência social e encargos especiais. Esse gráfico se refere a valores nominais. Bom, reparem que em 2020, ainda durante o início da pandemia e todos os recursos utilizados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, a função saúde superou a função administrativa.
A função saúde detalhada no gráfico verde, na linha verde do gráfico, e a função administração detalhada na linha laranja. Bom, esse valor ocorreu só em 2020, esse percentual superior da saúde em relação à administração. Já a partir do ano de 2021, já houve a reversão e a administração passou a ser continuamente a segunda função que mais consome do orçamento. Os percentuais aqui mostram exatamente a mesma coisa, que em 2020 houve uma inversão da saúde com a administração, e depois houve essa reversão a partir do ano de 2021 e se manteve até o ano de 2024. Bom, aqui a gente tem uma tabela das funções que mais cresceram, que mais variaram no período, positivamente. Bom, em primeiro lugar, em variação percentual, a gente tem segurança pública, variando em 793% no período de 2019 a 2024. Em segundo lugar, encargos especiais, 263% no período. Bom, gestão ambiental, a gente tem 161% de variação no período, e trabalho, a gente tem 130% de variação. Esse gráfico traz as mesmas informações. Bom, aqui na figura 5, a gente tem o gráfico de evolução dos gastos em saúde e educação no período de 2019 a 2024. Bom, é possível ver, aqui em valores nominais, milhões de reais, que tanto os gastos em educação quanto os gastos em saúde, eles evoluíram no período. Talvez não de forma percentual, como a gente vai ver a seguir, mas em valores nominais. Em 2019, o gasto em educação era cerca de 115 milhões de reais, e em 2024 bateu quase 170 milhões de reais. Já gasto em saúde, em 2019 era cerca de 70 milhões de reais, 69 aqui no gráfico, e em 2024 bateu 123 milhões de reais. Bom, aqui, como eu havia comentado, é a variação percentual da participação da saúde e da educação na despesa total do município. A gente percebe que a educação ela tem uma tendência de queda no período. Começa com 31,7% em 2019, vai variando negativamente, exceto com o ano de 2023, que tem uma leve queda em relação ao ano de 2022, e aí depois em 2024 tem uma outra leve queda em relação ao ano de 2023, uma leve queda não, um leve aumento no período, mas a gente percebe a tendência de queda na educação e uma tendência de aumento a partir na saúde a partir do ano de 2023. Bom, nessa tabela, a tabela 5, a gente tem o gasto per capita do município em educação e saúde, no período de 2019 e 2024. Bom, a gente percebe que em 2019, o valor gasto per capita em reais era 981, no município de Bagé, e o valor vai progredindo nominalmente até 1.437 no ano de 2024. Já o gasto com saúde per capita inicia 2019 com 590 e vai se elevando até 1.047 no ano de 2024. Aqui, só para fazer uma comparação, a gente trouxe algumas taxas, índices no cenário nacional e no cenário do município de Bagé, que estão atrelados ao investimento em saúde e em educação. Bom, a escolaridade de pessoas de 6 a 14 anos, na taxa nacional é 99,4%. Já no município de Bagé, 97,6%. O IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, no município de Bagé é 0,74%, enquanto o IDH nacional é 0,786%. Já a mortalidade infantil, no município de Bagé, a taxa é 16,65 a cada 1.000 habitantes vivos. Já a taxa nacional é de 12,62 a cada 1.000 habitantes vivos. O PIB per capita ele é de 47.802 no cenário nacional, já no município de Bagé ele é de 30.800 reais. Ou seja, a gente consegue perceber que nesses 4 índices que a gente trouxe, fez a comparação nacional com o município de Bagé, o município de Bagé está ligeiramente abaixo dos níveis nacionais. Bom, aqui na parte ainda de diagnóstico de despesa orçamentária, trouxe uma tabela com os principais credores, que são eles o Fundo de Pensão e Aposentadoria do Serviço, bom, do servidor no caso, como o colega vai tratar a seguir, é uma questão que o Bagé tem, com gasto de pessoal extremamente alto. Aqui tem município de Bagé como segundo credor, aqui é a expertise e soluções financeiras, o Judiciário do Rio Grande do Sul e outras empresas. Pois bem, agora em relação ao diagnóstico de gestão fiscal, nós temos aqui algumas informações. Primeira de todas é em relação à despesa com pessoal. Na lei de responsabilidade fiscal existem limites para esse tipo de despesa, para esse tipo de gasto. Limite emissão de alerta se enquadra ali nos 48,6%, o limite prudencial 51,3% e o limite legal 54%. Como a gente vê pelo gráfico e pela tabela, o município de Bagé ficou acima em praticamente todos os anos, com exceção de 2020, que ficou um pouco acima do limite prudencial, e em 2021, que ficou no limite legal. Tirando esses anos, todos os demais
se encontram acima do limite legal, que é um ponto de altíssimo alerta, por assim dizer, que deve ser combatido, que deve ser entendido como pode se resolver. E também é fato curioso que esse número, essa porcentagem de despesa com pessoal é a maior do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que essa porcentagem é despesa com pessoal em cima da receita corrente líquida. Esse mesmo tipo de despesa agora com relação à Câmara Municipal, como a gente pode ver, existem outros limites, né? Limites legais, limite legal de 6%, prudencial de 5,7% e emissão de alerta de 5,4%, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. A Câmara Municipal se enquadra nos limites, né? Mantém gastos bem controlados e bastante homogêneos ao longo dos anos de análise. Em relação à dívida consolidada líquida, existem limites também impostos pela LRF. O limite de emissão de alerta é 108% de dívida em relação à receita corrente líquida e o legal é 120%. Como a gente pode ver, o município de Bagé tecnicamente tem uma dívida controlada, bem abaixo dos limites, mas ela sofreu uma grande elevação nos últimos anos, em 2023, aliás, e 2024, e foi um crescimento bastante alto, como a gente vê na tabela, de 289% de 2022 a 2023. Então é necessário fazer uma investigação a respeito disso para determinar o que foi feito e como se pode resolver, porque esse número vem subindo nos últimos anos de forma bastante expressiva, como a gente vê no gráfico aqui. Em relação às operações de crédito realizadas pelo município, existe um limite de alerta de 14,4% e um limite legal de 16% da receita corrente líquida. Como a gente pode ver no gráfico, o município de Bagé se enquadra perfeitamente bem nos limites legais, bem abaixo dos limites estabelecidos, e não só isso, como essa porcentagem em relação à receita corrente líquida vem diminuindo, né, bastante. Em 2023 e 2024, ela diminuiu cerca de 70%, como a gente vê na tabela, o que é algo bastante positivo, né, bastante interessante. Em relação aos restos a pagar, que são contas de um ano financeiro específico que não foram pagas no ano de exercício e serão pagas no seguinte, nós temos aqui as informações sobre o município de Bagé. Então a gente pode ver como nos últimos anos essa métrica cresceu exponencialmente a partir de 2022, 23 e 24. O número se elevou bastante e chegou, tirando 2019, ao seu maior patamar nos últimos anos, né, de 81,09% de restos a pagar sem cobertura financeira. A cobertura financeira, no caso, seria um caixa, o dinheiro à mão para pagar essa obrigação. Agora, em relação a questões de transparência, para medir o nível de transparência do município de Bagé, nós utilizamos um relatório produzido pelo TCE, que justamente elenca os documentos que devem ser publicados digitalmente, de fácil acesso ao público, se eles estão de fato publicados, se eles estão de fato em fácil acesso. O TCE faz um levantamento. Aqui nós temos as imagens aqui, né? Na primeira coluna, os documentos, o tipo de informação que precisa estar disponibilizada. E na coluna da direita, se está disponibilizado ou não. Passando rapidinho aqui, não tem por que mostrar um por um, mas fazendo um balanço de todos esses documentos, a gente vê que apenas 43% das informações exigidas estão publicamente e digitalmente disponibilizadas, seja em portal de transparência do município ou outros canais de publicação. Esse relatório foi realizado a última vez em 2021, então muitas questões podem ter mudado, mas através dessa informação que nós temos, que é a mais recente, esse número é aquém, é menos da metade dos documentos que deveriam estar disponíveis estão disponíveis, então é uma questão de bastante cuidado, de forma especial ao registro de repasses ou transferências, onde apenas 20% dos dados estão disponibilizados de forma pública e digital. Em relação à renúncia de receita, nós não encontramos nenhum dado em portais de transparência ou em outros meios que denotem que houve auferimento de renúncia de receita nos últimos 10 anos para o município. Conclusões que nós tiramos desse trabalho, então: de pontos positivos, temos a questão de que o município cumpre com as normativas expressas na LRF em relação à dívida, operações de crédito e despesa com o pessoal legislativo. E para os pontos de atenção, é necessário, então, atacar de forma firme a questão dos altos gastos com despesa de pessoal no setor executivo, muito acima, em média, do limite legal. Também a questão de que apresenta volume constante e considerável de restos a pagar, inclusive em anos de fim de mandato, o que não é permitido. Tem uma alta dependência de transferências correntes, né, para o funcionamento pleno dos serviços públicos. E também essa questão de transparência, que a porcentagem de documentos publicamente disponibilizados é baixa, é aquém do que deveria ser.
Então é isso, o trabalho se finaliza por aqui. Agradecemos muito a atenção de todos. E é isso, muito obrigado.